frente. Isso é igual ao trabalho acadêmico, monografia, TCC, dissertação. Na introdução você tem que deixar claro o que vem pela frente, né? Agora, pode começar também fazendo uma alusão, né? Então, essa alusão pode reportar a um texto filosófico, né? Então, segundo o filósofo tal, ou você pode fazer uma alusão bíblica, já começar com uma frase, né? Uma máxima bíblica, religiosa, pode ser também científica. Então, esse início, existem várias maneiras de iniciar o texto que o aluno pode se orientar, não precisa simplesmente começar todo mundo da mesma forma. Uma forma que é chavão, que eu peço muito para os alunos prestarem atenção e fugirem, aliás, não é uma forma, são várias formas, né? Como eu trabalhei 20 anos numa faculdade e a gente corrigia a redação dos vestibulares, teve um ano que eu anotei 11 começos que se repetem. Então é assim, ó, nos dias de hoje, no mundo de hoje, nos dias atuais, no mundo em que vivemos, esses começos todos, eles desanimam o corretor, porque na hora que o corretor pega, ele fala, mais uma. Então, por que a gente pede para evitar isso? Primeiro, porque é chavão, tá? Muita gente começa assim, não tem originalidade. Segundo, porque se você pensar, 99% dos assuntos não são do mundo de hoje. Sim. Ah, mas pedofilia é novo. Não, pedofilia, o nome é novo. Mas sempre existiu pedofilia. Ah, mas bullying é um assunto novo. Não, o nome, a abordagem é nova, mas o bullying sempre existiu, né? E não é só na escola, bullying acontece no trabalho também, tá? Então, você falar que é no mundo de hoje, eu acho que o único assunto que cabe falar do mundo de hoje é a tecnologia, que muda todo dia e você não acompanha. Então, nesse caso, tudo bem. Mas até aí eu peço para evitar esse começo, porque é chavão e desanima quem vai fazer a correção. Tá? Muito bom. E, Eliana, para terminar esse nosso papo, que eu tenho certeza, foram muitas, inúmeras. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria muito de agradecer a todos esses alunos. Peço desculpas àqueles que eu não li a pergunta, porque foram muitas mesmo. E isso até já abre um precedente para lhe convidar para próximos programas aí com a gente, né? E para terminar então esse papo, que eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos os alunos, quais são os passos, alguns passos para o aluno ter uma redação nota 1000 no Enem de 2015? Bom, quando o aluno me procura para fazer o curso de redação, a primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte: você lê? O aluno tem que ler, tá? Por dois motivos. Primeiro, para ele se informar. Não adianta ele saber fazer uma boa dissertação e cair um tema que ele não está atualizado, ele vai rodar, tá? Então ele tem que estar atualizado. Ler para se atualizar e ler para aumentar o repertório dele de palavras, de ideias. O aluno que lê bastante, ele não fica parado assim, buscando a palavra, buscando a ideia, ele não perde tempo. Uhum. Então, a leitura é fundamental. Segundo, escrever. Redação é treino. Teve muito aluno que fez um ano de redação com a gente, depois mudou de cidade, parou de fazer redação, e esses alunos disseram que quando eles prestaram o outro vestibular, a nota caiu bastante. Isso significa que você não aprende a fazer redação e está pronto para o resto da vida. Não é. Você tem que ter intimidade com as palavras, porque quando a gente escreve, eu falo sempre para as mães, quando a mãe vem me procurar porque ela quer que o filho dela faça um curso de redação, ela está esperando que eu ensine a escrever. Eu não vou ensinar ele a escrever, eu vou ensinar ele a ler, a pensar. Uhum. Por quê? Escrever é resultado. É um processo. A gente só escreve aquilo que a gente está pensando. Então, primeiro eu tenho que oferecer um bom texto para ele, eu tenho que fazer uma interpretação legal com ele, para ele ter condições de pensar sobre o assunto e escrever. Então, a leitura, na verdade, a redação é a organização do pensamento. E isso só vai melhorar se você treinar bastante, tá? Certo. Em terceiro lugar, a dica que a gente dá é conhecer bem a língua. Não adianta você ter boas ideias e se expressar mal, até para falar, né? Qualquer profissional de qualquer área, se ele se expressar errado, se ele falar um português muito ruim, ele perde credibilidade. Então, se você for a um veterinário, a um advogado, a um médico, se ele cometer erros de português, você começa a desconfiar de que a competência dele não é tão legal assim, ele também não domina muito a área dele, porque você pensa, bom, se ele não sabe bem português, se ele não aprendeu bem a língua, né, ele não vai ser bom na área dele. Então, saber português